Olá, vizinhos, tudo bem? Aqui é Reginaldo Santos. Estou me apresentando como candidato a síndico do condomínio Valore Brás para o próximo período de 2 anos. Sou proprietário e morador do apartamento 226 Veneza. Estou morando aqui desde dezembro de 2018, embora tenha comprado a unidade na planta em 2014. Quando eu não morava aqui, sempre acompanhei os acontecimentos do condomínio através das publicações das atas das assembleias realizadas. Tenho formação técnica de ensino médio em telecomunicações, profissão que exerci até 1994. Após esse ano, resolvi montar um negócio próprio, um escritório de despachante. Fiquei à frente desse negócio por 20 anos, quando em 2015 decidi entrar no ramo de corretor de imóveis, exercido até 2018, quando me aposentei e vim morar no Valore Brás. Durante toda a minha vida, sempre me interessei por administração de condomínio, haja vista que tanto meu pai quanto a minha mãe, ambos já falecidos, exerceram a função de síndico de condomínio. Em todos os condomínios que morei, sempre participei da gestão como conselheiro consultivo e fiscal. Colaborei ao menos com 4 condomínios, entre eles o Edifício Amazonas, o condomínio Central Home, Mirante do Vale e esse nosso, o Valore Brás. Sendo que este último também como subsíndico a convite e eleito. Sei que nossos amigos chineses são a maioria dos proprietários e moradores, cerca de 60%. É claro que preferem alguém que fale o idioma mandarim, que é natural e compreensível. O Google Tradutor até ajuda, mas nada como ter um ser humano que compreende o idioma. A atual síndica, Sundai, que encerra um período de gestão, provavelmente será reeleita ao cargo, pois domina perfeitamente tanto o mandarim quanto o português. O meu objetivo como candidato a síndico não é fazer oposição à atual síndica, tampouco tecer ou apontar falhas, o que eu não considero correto. Falo para a pessoa em particular, não faço política suja, mesquinha. A minha candidatura é para dar opção de voto. Da última vez que tivemos eleição de síndico, houve uma candidatura única. Estávamos no meio de uma pandemia e a Assembleia teve que ser virtual. Minha intenção é lançar ideias, demonstrar o que foi feito com a minha participação e mostrar o que ainda pode ser feito em benfeitoria para o nosso condomínio. A partir de agora, vou elencar a minha atuação como conselheiro do Valore Brás. Estive no conselho no período de setembro de 2019 a setembro de 2021. E minha atuação inclui os seguintes itens: pesquisa para a contratação de profissional para a impermeabilização dos fossos dos elevadores. Foram gastos R$ 4.100 em todos os 8 fossos, o menor custo do mercado. Aprovação de 2 tabelas de basquete para a quadra esportiva, orçamento apresentado pela senhora síndica. Sugestão para recurso de multas e infração do regulamento. Verificação de vazamento de água da piscina, reunião com o prestador de serviço e reformador da piscina, empresa MOB. Falei que iria cobrar a água da piscina caso precisasse esvaziar novamente para solucionar o problema do vazamento. O vazamento foi solucionado. Elaboração e envio para a confecção de placas indicativas de regras para transporte de cães nas áreas comuns. Elaboração e envio para a confecção de placas indicativas informando o modo de uso do aparelho de ginástica com polias da academia. Tradução da sindicação. Elaboração e envio para a confecção de placas indicativas fixadas nos portões de entrada e saída de veículos. Aquelas placas de proibido estacionar e sujeito a guincho. Elaboração e envio para a confecção de placas indicativas de entrada e saída de moradores, dos portões de entrada e saída principal de pedestres. Durante o período mais crítico da pandemia, houve até mesmo uma determinação errônea de um dos fiscais de pátio impedindo o morador de descer para permanecer naquele local em função da Covid. Foi quando sugeriu um rodízio de grupo de moradores para permanência e caminhada no pátio, pois o sol ajuda o organismo a assimilar a vitamina D, que é essencial para fortalecer as defesas do organismo.
A sugestão foi com a anuência da síndica e aprovação da administradora GK. A tabela de rodízio foi afixada nos elevadores. No período de subsíndico, que foi de setembro de 2021 a agosto de 2023, tive as seguintes atividades: pesquisa de orçamento e contratação de empresa para refazer a cobertura de palha dos 3 quiosques da área externa. Pesquisa e orçamentos para implantação de poço artesiano para economia de água. Hoje, o condomínio gasta mais de R$ 35 mil pela Sabesp. A água de reuso, quando muito, serve apenas para a limpeza do piso da área comum, sendo de qualidade duvidosa para regar as plantas da área comum. Encontra-se desativada por problemas técnicos. Essa sugestão deverá ser aprovada em assembleia devido ao alto custo. Pesquisa, orçamento e padronização de escopo para substituição de empresa terceirizada de portaria, limpeza e manutenção. Agendamento e recepção dos representantes das empresas candidatas. Apresentação do condomínio e todas as suas áreas comuns. Interação com a administradora GK para a apresentação das propostas em assembleia. A substituição foi aprovada. Análise e implantação de melhor solução para resolver o problema da inclinação das colunas do pergolado, pois o mesmo corria o risco de desabar e, o caso acontecesse, poderia até mesmo ser fatal se houvesse alguém embaixo da estrutura. Foi solucionado através de amarrações com cabos de aço. A solução foi a de menor custo e o melhor benefício. Gastou-se menos de R$ 500 para aprumar as colunas, visto que outras soluções iriam requerer mais de R$ 6 mil em gastos em reforço de colunas em concreto e da estrutura. Elaboração e envio para confecção de placa indicativa de entrada da piscina, informando restrições previstas em regulamento. Elaboração e envio para confecção de placa indicativa da área PET, onde indica quais procedimentos são previstos no regulamento para recolher a sujeira dos animais. Elaboração e envio para confecção de placas indicativas informando direção e localização dos elevadores das torres, melhorando assim a sinalização no pavimento -2 do estacionamento, o nível da calçada, o térreo. A sinalização agiliza e melhora a circulação dos visitantes e prestadores de serviço, evitando a ocupação de porteiros e rondas que tinham de sair de seus postos para orientá-los. Elaboração de avisos na tela Elemídia dos elevadores acerca do uso correto das redes de esgoto, do descarte de grandes volumes e orientação do endereço de ecoponto. A tradução foi feita pela síndica Sum. Vale lembrar que durante o período da pandemia e por razões humanitárias foi sugerido e decidido em assembleia virtual que seria usado parte do fundo de reserva caso houvesse necessidade, a fim de não aumentar o valor da taxa condominial. Corrimos o risco de aumento da inadimplência em função da pandemia. Em assembleia posterior, foi ratificada a decisão e transferida da conta do fundo de reserva para a conta ordinária, o valor correspondente usado no período da pandemia. Houve críticas violentas de uma moradora ao procedimento, mas o tempo mostrou ser uma atitude sábia. Hoje, temos pouca inadimplência relativa, as contas estão equilibradas, o caixa está saudável com mais de R$ 700 mil. Continuamos no esforço de sempre procurar o menor custo possível para as demandas do condomínio. E essa é uma filosofia a qual tem que haver continuidade. Estou ciente de que posso fazer muito pelo nosso condomínio na condição de síndico, uma vez que tenho tempo livre, sou aposentado. Eventuais remunerações solicitadas constituirão apenas complementação de renda. O prazer em servir ao condomínio é muito maior, contudo, o que espera também é o reconhecimento. Vejo a divisão entre chineses e brasileiros, estabelecida na mente de uns e outros, como sendo nociva ao bom convívio, pois todos nós somos moradores do condomínio Valor e Brás, em maior escala de São Paulo, do Brasil e do mundo.
A humanidade somente terá sua redenção quando todos nós nos vermos como irmãos, sem distinção de cor, raça, etnia e locais de origem. Vou elencar agora alguns projetos que podem ser feitos no futuro. Primeiro, um vestiário e bebedouro na área da piscina, o que facilitará os frequentadores da piscina a trocar de roupa, evitando respingar roupa molhada nas demais áreas comuns do condomínio, inclusive elevadores. Perfuração de um poço artesiano, dando autonomia de água ao condomínio e diminuindo despesas de consumo de água a longo prazo. Implantação de placas solares com carregamento de baterias para uso de iluminação noturna, diminuindo assim o consumo de energia elétrica. Implantação de reconhecimento facial para acesso à piscina e também à academia de ginástica, visto que esses espaços só podem ser frequentados por moradores. Implantação de um fumódromo para que os fumantes evitem fumar na sacada, para não incomodar os vizinhos nos andares acima. Estabelecimento de uma periodicidade para a limpeza de caixas de esgoto, águas pluviais e ramais, evitando assim entupimento. Estudo para implantação de torre para captação de energia eólica, energia do vento, para armazenamento em baterias e uso na área comum, diminuindo assim o consumo de energia elétrica. Reinstalação da cerca elétrica, haja visto que a mesma se encontra quebrada em vários trechos. Estudo para aproveitamento do espaço do mezanino da escada que liga o saguão da portaria ao térreo, pavimento zero, suspenso. Caso haja necessidade, realizaremos sorteio de vagas de garagem, sempre obedecendo às preferências dos moradores quanto à localização das mesmas e permitindo permutas quando são atendidas às necessidades dos permutantes. Adequação do sistema de portões de entrada e saída de moradores, instalação de reconhecimento facial e saída independente de moradores, o que aumentará a segurança de todos, pois os caminhos de entrada e saída não serão os mesmos. Estudo para a instalação das torres de carregamento de carros elétricos na garagem do condomínio, cobrando um valor justo e adequado correspondente para a realização de cargas de automóveis, sem prejuízo do condomínio e com facilidade aos moradores proprietários de tais veículos. Por fim, quero que o condomínio cumpra a sua função de servir aos condôminos, o que haja sempre cada vez mais o desejo de compra e menos o desejo de venda da unidade, pois o condomínio onde há melhor benefício pelo menor custo, sempre vai haver valorização, que é uma vocação refletida mesmo no nome de nosso condomínio, Valori Brás. Muito obrigado.